E vai começar o Campeonato Brasileiro pro Corinthians. Brasileirão 2026, mal deu para terminar o Brasileirão 2025, mal começou o Campeonato Paulista e já tem estreia do Corinthians no Brasileirão novamente. Vamos ver se esse ano a gente consegue ter um pouco mais de dignidade e terminar o Campeonato Brasileiro lá em cima, nas cabeças, meu irmão. É o que todo torcedor do Corinthians espera, porque a gente não aguenta mais ver um time jogar Campeonato Brasileiro simplesmente para brigar, para não cair. Mas a gente vai falar muito desse jogo de hoje do Corinthians. Tem algumas informações importantes para vocês, hein, sobre questão de jogador aí. E a gente vai debater. Tem o caso do Andrés que vai terminar em pizza. Não é possível. Mas enfim, vamos começar aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não segue a Voz das Arquibancadas, seguir a nossa página e ativar o sininho, que é super importante para vocês não perderem nenhuma informação do Coringão. Todos os dias ao meio-dia, às 18 horas, a gente tem vídeo aqui no canal, aqui na página. Então você não vai ficar sem informações do Corinthians. Então não é inscrito? Se inscreva agora, a Voz das Arquibancadas, ativa o sininho e é lógico, deixa o seu like, que é super importante para o crescimento do canal. Quanto mais like a gente tiver, maior é a nossa entrega aí para o público corintiano, tá bom? E aqui nós trabalhamos com a verdade, com informações reais, com fontes que nos garantem informações importantes que você, torcedor, fica sabendo muitas vezes em primeira mão. Então segue a gente aí, que é super importante, tá bom? Agora vamos lá falar desse jogo hoje entre Corinthians e Bahia. A estreia do Coringão na Vila Belmiro, que é uma pena, né? Porque o Coringão poderia fazer essa estreia jogando na sua própria casa, com mais de 40 mil pessoas, mas o Corinthians, infelizmente, vai jogar fora de casa num estádio que não cabe, acho que 15 mil, meu irmão. Mas é o que tem para hoje. Corinthians que está aí visando, né, no final de semana a Supercopa do Rei, que eu já disse para você, torcedor corintiano, e me desculpa se você não concordar, mas para mim é um torneio que não vale porcaria nenhuma. Mesmo que o Corinthians seja campeão desse torneio, no final do ano não vai ter torcedor nenhum falando: ah, fomos campeão da Copa do Rei, porque isso não vale nada. E aí eu já detonei esses caras aí que colocaram o ingresso a R$700 para extorquir e sangrar o bolso dos torcedores, porque essas equipes não jogam nesses lugares muitas vezes. Aí os caras aproveitaram para esfaquear o torcedor, e o torcedor apaixonado vai lá e paga. As organizadas, tanto ela de Flamengo ou Corinthians, só estarão lá presentes em massa no estádio porque as diretorias deram ingresso de graça, meu irmão. Porque senão o estádio correria um sério risco de estar vazio, que é o que eu defendo, o boicote, para que nunca mais na vida eles façam Copa do Rei colocando ingressos a esses valores aí, porque o torcedor precisa ser respeitado, coisa que eles não fazem. Mas enfim, vamos falar aí do Corinthians e Bahia, o Corinthians que muito provavelmente vem com alguns jogadores reservas, né? Porque o Dorival vai poupar para esse jogo de domingo. Memphis Depay finalmente vai estrear no Campeonato Brasileiro. Não sei se como titular ou se começando no banco de reserva. A única coisa que não dá, meu irmão, é para esse cara ficar até o final do contrato dele escolhendo o jogo que ele quer, se preparando para disputar a Copa do Mundo, para jogar na seleção da Holanda. O Corinthians é compromisso e tem muita gente que ainda defende a renovação de contrato desse cara. Nesses valores atuais, jamais o Corinthians tem que renovar com ele. Para ele ficar no Corinthians, ele teria que reduzir drasticamente o salário dele. Mas será que ele vai aceitar? Será que ele vai querer um novo contrato ganhando 10 vezes menos do que ele tá ganhando? Eu duvido. E aí vocês vão ver o amor dele pelo Corinthians, porque quem ama o Corinthians sou eu, é você, porque jogador, esquece, irmão, já se foi a época de amor à camisa. Até o maior ídolo da nossa história, o Marcelinho Carioca, jogou em clubes rivais. Você entendeu? E então imagina esses caras aí hoje, de hoje em dia, vocês acham que eles amam o Corinthians, que o Depay virou corintiano e o mundo dele agora é o Corinthians? Esqueça, meu irmão. Esse cara não vai ficar, esse cara vai embora, esse cara só tá enganando. Lembra a frase do Vampeta? Finge que me paga e eu finge que jogo lá no Flamengo? O Depay é a mesma coisa, só que o Corinthians agora paga e ele ainda continua fingindo que joga. Por quê? Porque ele quer se preparar para a Copa do Mundo. Só que tem torcedor que fica bravo quando a gente fala isso.
Então é um cara que tá aí muito mais para enganar do que para entregar. E passou da hora de ser cobrado também. Ah, ele deu o título da Copa do Brasil, muito obrigado, foi importante, foi bacana, mas tchau, irmão. Não tá satisfeito no Corinthians, pega suas coisas e vai embora. Mas renovar contrato para ganhar 6 milhões por mês e todas as mordomias e privilégios que tem fora desse contrato do salário, é uma sacanagem com o Corinthians e o Corinthians não vai aceitar isso, tá bom? Então, o recado pro Depay também já foi dado. Vamos ver como o Corinthians se comporta hoje dentro de campo, que ganhe de 1-0, irmão, que faça 3 pontos, que comece com o pé direito, porque o corintiano não aguenta mais ver o Corinthians brigando por zona de rebaixamento. Tá? E você, torcedor, o que acha desse jogo de hoje? Tá certo em poupar? Ou o Corinthians deveria pôr força máxima e dane-se essa Supercopa do Rei no final de semana? O que você, torcedor, pensa sobre isso? E aqui um outro assunto agora, pra gente não perder a informação que, inclusive, está aqui na página. No vídeo anterior eu postei falando sobre o Andrés, que vai terminar em pizza, irmão. Que o presidente do Conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, encaminhou um relatório para o Conselho de Ética Esportiva de Ética do Corinthians. E aí, os caras sugeriram 3 tipos de punição. Ou uma advertência, ou uma suspensão, ou expulsão. O que não vai acontecer. Pode ter certeza que ele não será expulso do Corinthians. É capaz de ficar numa advertência ou numa simples suspensão. Então, você que ainda acredita que o Corinthians vai sair dessa situação, infelizmente, cada dia que passa vai ficando mais difícil, porque não dá mais para confiar nesses caras. Enquanto o clube for administrado por 3.500 sócios que decidem o futuro do Corinthians, o clube vai estar na mão desses caras. Eles vão se defender, eles vão se proteger, eles vão se blindar e essa cambada vai continuar fazendo o que vocês sabem que eles fazem dentro do Corinthians, levando o Corinthians a mais de 3 bi e no final do ano essa dívida vai chegar a mais de 4, pode ter certeza absoluta. Então, torcedor, não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Andrés, Duílio, Augusto, nenhum desses caras serão punidos. E você, torcedor, vai continuar reclamando, xingando, protestando, mas infelizmente o clube vai continuar na mão desses caras, o que é lamentável, desesperador e triste para nossa história e para a torcida do Corinthians. Então é isso que eu tinha para falar desses caras, mas vou pedir para você mais uma vez deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e se inscrever na Voz das Arquibancadas, porque aqui você não perde nada e a informação é em primeira mão. 18 horas a gente volta com mais um vídeo e depois, muito provavelmente no pós-jogo, para falarmos do que foi a estreia do Corinthians contra o Bahia, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e vai Corinthians!